Existem cerca de 4.000 religiões. Você já se perguntou o que todas elas têm em comum? Esse era o questionamento que perpetuava na minha mente desde que eu era criança. Eu sou a Bruna Zay, sou terapeuta integrativa e criadora do Lei da Atração em Ação. E hoje eu vim te contar qual é a verdade por trás de todas as religiões, de acordo com tudo o que eu vi até aqui. Eu fui batizada e crismada na católica e cresci em um lar onde haviam pessoas de outra religião, como, por exemplo, a religião evangélica. Então eu fui inserida nesse mundo de discussão entre religiões, essa é melhor, você tem que se batizar nessa, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, desde a minha infância. E eu não acho que isso tenha sido ruim, porque, sinceramente, foi essa vivência que me trouxe tantos questionamentos que eu busquei entender e responder através de muito estudo, pesquisa e da minha própria sabedoria interior, que todos nós temos. Afinal de contas, qual dessas religiões estaria certa se todas foram criadas pelo homem? No que essas religiões se basearam para criar suas doutrinas, seus ensinamentos, suas práticas? Será que existe uma verdade absoluta? Será que existe uma conexão entre fé e ciência? Na história das religiões, as religiões já foram, sim, muito usadas para manipular a população. Eu costumo dizer que quando você tem um bando de crianças arteiras fazendo arte, subindo no telhado, fazendo aquele auê, é mais fácil você explicar para ela o porquê ela não pode fazer aquilo e dar uma explicação profunda, ou é melhor dizer que se você não fizer daquele jeito, se você não acalmar, se a criança não ficar quieta, o homem do saco vem pegar ela, entende? Nesse processo, a gente percebe que é mais fácil incutir medo na população do que disseminar um conhecimento profundo. Até porque a maioria das pessoas não querem de fato enxergar a verdade. Elas querem só uma história que traga conforto, uma narrativa que traga um manual de instruções perante a vida, para não se sentir tão perdida, sozinha, como a gente costuma se sentir nessa existência. Se a gente vai analisar alguns trechos de algumas religiões do que é pregado, o cristianismo, por exemplo, tem trechos onde Jesus diz, que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direi a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará. Por exemplo, haja luz e houve luz. Isso traz a ideia de que o verbo cria. Já no hinduísmo e no budismo existe o conceito do karma, por exemplo, que é a ideia de que as suas ações e as suas intenções moldam a sua realidade. No Islã tem um princípio a respeito da confiança absoluta em Deus para manifestar aquilo que é melhor para você. O taoísmo explica como as energias yin e yang, feminina e masculina, afetam a nossa realidade. O hinduísmo fala muito sobre chakras e a energia vital, que é o prana. O espiritismo fala sobre o quanto os nossos pensamentos e emoções influenciam a nossa vida. Já no budismo, eles usam de mantras sagrados com essa mesma ideia de que o verbo cria. Em outro trecho da Bíblia, diz que a quem tem, mais lhe será dado, e a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E isso conecta muito com o princípio da lei da atração, de que quem vibra no ter, quem vibra na presença daquilo que quer, já trazendo a fé para aquilo, se manifesta. Todas as religiões, de alguma forma, trazem o conceito de que tudo está conectado, de que nós podemos influenciar na nossa vida, de que nós podemos fazer uma oração que traga uma resposta, uma solução, por exemplo, de que nós temos que tratar o outro como nós gostaríamos que tratassem a nós mesmos. Isso é o que diz, por exemplo, até nos mandamentos, de não matar, não roubar, não cobiçar a mulher do próximo. O que significa isso? Não fazer para o outro aquilo que você não gostaria que fizessem para você. Por quê? Por quê, gente? Por que isso acontece? Se eu pego essa garrafa e eu vou analisar, aprofundando aqui dentro dela, para ver do que é constituída a matéria, eu vejo as moléculas, a primeira camada, as moléculas que formam a superfície dessa garrafa. Se eu tivesse a capacidade de entrar dentro dessa molécula, eu veria átomos. Dentro dos átomos, eu vejo o núcleo, eu encontro prótons e nêutrons. Aprofundando ainda mais, eu descubro os quarks. E além disso, as supercordas, da teoria das cordas. E no nível mais fundamental, nós encontramos o campo de Higgs. Ou seja, tudo o que você vê no seu mundo material tem também um mundo não visível, que é o campo quântico. Quando nós vamos analisar essas religiões,
Todas as práticas, no final das contas, dizem o quê? Você tem poder sobre a sua realidade. Você cria a sua realidade. Você está interconectado com tudo de alguma forma. Cada um traz a sua explicação, mas no fundo está todo mundo dizendo a mesma coisa. E isso a ciência já comprovou. Esse divórcio entre fé e ciência nos trouxe muitos problemas, principalmente na saúde. Quando a gente vai estudar o corpo de maneira separada, né? Você vai fazer uma faculdade de medicina, de fisioterapia, você vai estudar o corpo. Você vai fazer uma faculdade de psicologia, você vai estudar a mente, né? Mas e o estudo integrado de corpo, mente e emoções? Porque muitas vezes o nosso corpo desenvolve sintomas com base em emoções, conflitos emocionais acumulados que não foram resolvidos por completo. Isso prova o quanto que nós somos uma interconexão de coisas. Então não dá para você compreender a realidade só olhando a explicação lúdica das religiões e nem apenas só a explicação totalmente científica, porque quando a gente une esse conceito, a gente percebe que sim, a gente não pode fazer para o outro aquilo que a gente não quer que faça para a gente. Por quê? Porque você é como uma antena de rádio emitindo frequências, e tudo aquilo que você emana para o universo volta para você, como diz bem essa tatuagem aqui que eu fiz, exatamente para não me esquecer nunca do conhecimento da lei da atração. Eu me sentia muito perdida entre religiões, qual que eu sigo, qual é melhor, qual vai garantir a minha salvação como uma pecadora que sou, né? É isso que as religiões trazem. Porque quando você está inserido em medo e culpa, você não tem poder sobre a sua realidade. Muitas coisas no nosso sistema são feitos para inserir medo e culpa, comparação e senso de inferioridade na população, porque dessa forma quem está no topo do sistema tem mais poder. Quando você se desconecta do seu poder e vê aquele poder que a religião traz fora de você, você está de mãos atadas perante a sua vida. Porque não é bem assim que funciona. Quando a gente vai analisar a raiz mesmo da religião, diz que Deus está em tudo. Deus não é onipresente, onisciente, onipotente, ele está em tudo e todos ao mesmo tempo. E também a religião diz que nós somos imagem e semelhança de Deus. Quando a ciência vai investigar, vai fazer esse aprofundamento que eu fiz na garrafa, mas que se a gente vai fazer isso na nossa mão, a gente vê a mesma coisa. Nós vemos que a nossa composição mais fundamental é a mesma, com tudo. Então, sim, nós estamos interconectados com tudo, porque toda molécula é constituída de átomos. Todo átomo emite frequências. Todas as frequências formam ali um campo eletromagnético. Essas frequências têm a capacidade de interagir entre si. Então, nós estamos sempre interconectados. Por isso que o vínculo emocional fortalece essa conexão. E, por exemplo, uma mãe é capaz de sentir mesmo à distância aquilo que acontece com o filho quando acontece algo ruim. Ou você tem intuição, mesmo à distância, você pensa em uma pessoa e depois de um dia aquela pessoa entra em contato com você, você vê a pessoa na rua, tudo está conectado. E essa conexão, ela não é visível. Ela é através dos seus pensamentos, emoções, sentimentos, né? Porque emoções e sentimentos são coisas diferentes. E também palavras, ações, tudo isso está moldando o seu campo vibracional em volta de você. E é isso que todas as religiões, no fundo, estão querendo te dizer, que você não está sozinha, porque você está conectada com todo, que existe uma força criadora de tudo. Mas é aí que está o problema. Muitas pessoas interpretam como se essa força criadora de tudo estivesse fora de você, né? Eu direciono a oração para cima, para Deus que está lá em cima. E na verdade, se a gente une também o conhecimento da ciência, nós percebemos que nós somos a consciência do todo fragmentada, porque tudo é constituído da mesma base que no fim das contas é energética. Todo campo material, tudo que nós vemos é, antes de ser material, uma frequência vibracional, uma onda de possibilidade. Por isso a física quântica traz esse conceito de que nós vivemos num campo de infinitas possibilidades. E nós realmente podemos acessar, como Jesus disse, né, na metáfora do grão de mostarda, que a sua fé pode mover
as coisas de um estado para o outro, porque a sua fé é quando você observa um cenário, quando você direciona o seu foco para um cenário, e é a sua observação que cria a sua realidade. Se você está desejando cura, olhando apenas para a doença, para a falta, você não vai manifestar a cura. Por isso que a oração tem que ser com fé, porque a fé envolve a sua observação. E o experimento da dupla fenda traz exatamente isso, que o efeito do observador cria a sua realidade. Se você observa aquilo que você não quer atrair, que você não quer viver, você vai ter mais daquilo. Por isso, muitas pessoas, às vezes, mesmo sendo muito boas, muito religiosas, têm uma realidade difícil, porque ela está no raso da religião. Ela está no raso das interpretações que já foram muito distorcidas. Por isso que essa ideia, esse movimento da espiritualidade livre, que são pessoas que entendem que tudo que é bom é bem-vindo, independente da religião. Qualquer conceito que traga consciência é expansão de consciência. E uma mente que se expande jamais volta ao tamanho original. Quando a gente compreende que essa espiritualidade livre, que é você conhecer as religiões, entender a base, se conectar com a essência das religiões, muitas vezes traz o termo de universo para se referir ao todo. Porque tudo é universo, você é o universo está dentro de você e você está dentro do universo também. Porque Deus não está fora, Ele está dentro, Ele está em tudo, Ele é a própria energia criadora, você é a consciência do todo fragmentada. Então, quando nós expandimos a nossa consciência, nós conseguimos enxergar tudo isso. E sim, você tem um efeito muito poderoso sobre a sua própria realidade. Ou seja, a base de todas as religiões, no final das contas, é o conhecimento que deu origem à lei da atração. Aquilo que você não quer para si, não faça para o outro. Ame a todos, né, como você ama a si mesmo, porque a frequência mais alta é a frequência do amor. Quando você está em frequência de amor, você está em estado de expansão perante a vida. Estado de expansão perante a vida emite o quê? Mais expansão do todo. E o universo está constantemente em evolução. O universo quer que você evolua, quer que todo mundo evolua, quer que você gere ideias que tragam a evolução do todo, a expansão do todo, a conexão do todo. A frequência do amor. Todas as ações da humanidade até agora que foram baseadas em ódio, competição, rancor, separação, a ideia de separação dos povos, separação entre fé e ciência, separação gerou o quê? A destruição do próprio planeta, a destruição da natureza. E a natureza é a maior fonte de onde todas as religiões surgiram. Antes não havia separação entre natureza e fé, natureza e religião. O trovão era visto como a ira de Deus, a lua era vista como uma figura feminina da natureza, porque ela tem o ciclo que as mulheres têm de 28 dias. Na física diz que nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, e, por exemplo, no espiritismo trazem a ideia de reencarnação. É claro que as religiões trazem muitas vezes uma narrativa em volta dessa ideia, mas se a gente analisa pelo olhar científico, por exemplo, tudo está em constante reencarnação mesmo, porque aquela consciência, ela não acaba, ela não se perde, ela se transforma, ela se divide, ela se decompõe, mas ela não se perde. Após a morte, a sua composição vai servir de composição para outras coisas da natureza, por exemplo, a nível científico, né, o processo de decomposição em si. Então, realmente nada se perde, realmente nada se cria, tudo está em constante transformação. E nós temos uma conexão com o todo, inclusive com o inconsciente coletivo, que o Jung, pai da psicologia analítica, já trouxe esse termo para nós, que é a conexão que todos nós temos com o mesmo campo de informações. Por isso que muitas vezes as ideias que mais trazem prosperidade para quem cria vêm do suprimento de uma necessidade de um todo, porque aquela ideia daquela necessidade foi emitida como um sinal que se alojou nesse campo de informações condensadas. E quem silencia, organiza a sua própria mente, acessa a sua mente superior, que muitos dizem, né? O que é a mente superior? É quando você
silencie esse barulhinho de blá 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 mental do seu ego, da sua individualização e entende a conexão com o todo. Você acessa, você recebe downloads de mensagens, de sinais na sua mente, que muitas vezes é aquilo que vai te trazer um caminho próspero, porque você está ouvindo uma necessidade do todo. Então tudo está conectado a todo tempo. Greg Braden traz a ideia de que existe um lugar onde todas as coisas começam, um lugar de pura energia, que simplesmente é. E nesse campo quântico, todas as coisas são possíveis, todo sucesso e todo fracasso. Nossos maiores medos e desejos, absolutamente tudo tem início nesse caldo potencial. Ele traz a ideia da matriz divina nesse conceito. E existem outros nomes para isso. Greg Braden chama de matriz divina. Hélio Couto chama de vácuo quântico. Max Planck chama de campo quântico. Napoleão Hill chamava de inteligência infinita. Existe o termo também de substância etérica, ou mesmo, por Stephen King, a mente de Deus, ou mesmo Deus, que resume tudo, onipresente, onipotente, onisciente, está em tudo e todos. E essa linguagem de comunicação é a emoção. No fim das contas, a mensagem que Jesus mais quis passar, que era que é a sua fé que te curou, é a sua fé que move montanhas, ou seja, o poder está dentro de você, se perdeu ao longo dos anos. Por ver esse poder separado de si, você muitas vezes pensa que você não tem poder sobre a própria realidade, que a vida é realmente uma luta cheia de provações, e aí quanto mais você acredita nisso, mais isso se perpetua, porque você está emitindo sinais, e você está vibrando na frequência do problema, e você atrai mais problemas. Então, ter a consciência disso, de que não existe uma consciência superior julgadora que está te julgando. Céu e inferno são estados de consciência, porque você é a própria consciência do todo fragmentada. A essência das religiões está em você compreender os princípios da lei da atração. A lei da atração diz que tudo que você emana para o universo volta para você, que a vida é um espelho da sua realidade interior. Tudo que está no campo visível está no campo não visível. Quando você muda o campo não visível, que é composto pelos seus pensamentos, sentimentos, ações, palavras, essa vibração que você emana, o seu campo exterior, tudo que está ao seu redor, se realinha também, porque é a sua fé que move montanhas. O que é a fé? É você vibrar naquela frequência. A essência de todas as religiões tem a ver com os princípios da lei da atração. Tudo aquilo que o homem não sabe não existe para ele. Então, por exemplo, se a ciência não tivesse feito o trabalho de olhar a nível microscópico do que o seu corpo é formado, talvez você nunca descobriria que o seu corpo é formado por bilhões de células. Você nunca saberia que você é mais do que isso, esse corpo que você pode tocar, que existem composições minúsculas aqui, microscópicas, de células, aqui dentro do seu corpo, em cada partezinha do seu corpo. A mesma coisa acontece com o campo quântico. Se você não vai buscar entender e ver o que tem a nível mais profundo, a nível quântico, subatômico, né? Você não vai saber nunca. Então, a física quântica aprofundou esse conhecimento e descobriu o campo quântico. Descobriu esse campo de informações. E tudo que você pensa, sente, fala, faz, a forma como você enxerga o mundo, enxerga a si mesma, a forma como você se posiciona no mundo, tudo isso está emitindo uma frequência e você tem um campo ao seu redor, em volta de você, que interage com tudo que está ao seu redor. E por isso, você tem a capacidade de co-criar uma nova realidade, porque tudo que há, todas as possibilidades são uma onda, uma frequência. Todas as possibilidades já existem em forma de frequência. E é a sua observação, o seu foco, o seu olhar, a sua observação que está colapsando essa realidade. Por isso que nós falamos o termo de acessar a nova realidade. Quando a gente fala que você cria uma nova realidade, que você cocria uma nova realidade, que você manifesta, é porque você acessa uma nova realidade que já existia em forma vibracional. Tudo aquilo que você quer, o carro que você quer, a casa que você quer, o emprego que você quer, o relacionamento que você quer, as viagens que você quer, toda a forma que você quer se sentir perante a vida, já existe em forma de onda.
de frequência vibracional. Por isso tudo já existe, a física diz, né, que nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Porque quando você cria uma nova realidade, quando você usa os princípios da lei da atração ao seu favor, não é que você vai estar criando algo que não existe, você vai estar colapsando uma onda, uma frequência que já existe, porque você não está separada do todo. A sua composição da sua mão, do seu corpo, é a mesma dessa garrafa a nível quântico. Você tem dentro de você a própria energia da criação. Por isso que a base dos ensinamentos de Jesus Cristo foi fazer todo mundo se dar conta de que Deus não está fora, Deus está dentro de você. A sua fé que move montanhas, porque o poder está dentro de você. Você tem a energia criadora, você está conectado com a fonte criadora porque você é a fonte criadora fragmentada, experienciando a si mesmo. Imagina que você é uma bola de energia sem forma, muito poderosa, mas é apenas energia, é apenas onda vibracional. Você não iria querer experienciar a realidade se transformando em algo sólido para experienciar, para sentir a realidade, experienciar a si mesmo? Essa é a consciência do todo fragmentada. Por isso que a religião diz que Deus está em tudo e todos, Deus onipresente, onisciente, onipotente. Deus está em tudo e todos ao mesmo tempo. E uma super curiosidade quântica é que o átomo é 99,99999% vazio. O que sentimos como sólido é apenas a repulsão eletromagnética entre os elétrons. Ou seja, não existe uma matéria sólida. O que nós vemos como sólido é resultado de um campo quântico. E esse campo quântico tem interferência das suas palavras, pensamentos, ações, intenções, sentimentos, tudo o que você emite cria a sua realidade. Por isso, a neurociência explica como isso acontece no nosso corpo, e eu trago para vocês os princípios da neurociência. Por isso que o campo quântico ele vai explicar a um nível mais generalizado, porque a gente está falando do campo quântico como um todo, como as coisas acontecem desde a base, desde a raiz. Mas se a gente vai ouvir uma narrativa, por exemplo, os princípios das religiões, o que todas elas têm em comum, elas estão falando a mesma coisa. E se a gente vai ver a neurociência, a ciência, elas estão falando a mesma coisa por perspectivas diferentes, olhando para a mesma coisa por pontos de vistas diferentes. E por isso nós chegamos em explicações diferentes sobre uma mesma coisa. Você cria a sua realidade. Você está conectada com o todo. O poder não está fora de você, está dentro de você. É a sua fé que move montanhas. Ou seja, aquilo que você acredita se torna real. Aquilo que você coloca o seu foco se expande. A realidade que você observa, não só ao seu redor, mas que você tem a capacidade de observar na sua mente primeiro, na sua imaginação. É quando você acessa esse campo quântico e você se conecta e o seu foco tem a capacidade de colapsar uma nova realidade, de trazer cenários de maneira surpreendente, que é o que eu vivi na minha vida todas as vezes até hoje, que eu senti que eu estava colocando de fato o conhecimento da lei da atração ao meu favor e eu vi coisas inexplicáveis acontecendo. Cenários que só estavam na minha mente, de repente estando ao meu redor, porque tudo o que eu acesso com a minha consciência, eu tenho o poder de trazer para a minha realidade, porque a consciência é maior do que a mente. Você é formada por corpo, mente e emoções. Você, aqui no centro, representa essa consciência que interage com o seu corpo, que interage com a sua mente, porque você consegue silenciar, acalmar a sua mente. Você consegue observar os seus pensamentos. Se você começar a olhar para o que você está pensando agora e você colocar o foco nisso e trazer uma narrativa em terceira pessoa, conversar consigo mesma, com seu pensamento, por exemplo, você está pensando uma coisa e você fala: ai, Bruna, para de doideira, isso aí não tem nada a ver. Você está o quê? Observando a sua mente, porque você não é a mente. E você também não é as suas emoções, porque você consegue observar suas emoções. Você está chorando, você está mal, você consegue observar, falar: nossa, eu estou me sentindo triste, né? Porque eu estou sentindo a tristeza. Eu não sou a emoção de tristeza. Da mesma forma,
Você não é o seu corpo, nem só a sua mente, nem só as suas emoções. Você é essa consciência que tem a capacidade de interagir com cada um desses pilares, com a sua mente, com o seu corpo, com as suas emoções. E essa tríade, ela parece similar para você? Porque muitas religiões trazem essa tríade, né, representada em corpo, mente, espírito, porque nós estamos falando da tríade que você é formada. Você é uma tríade indivisível de corpo, mente e emoções. E essa consciência maior que você, no fundo, verdadeiramente é que tem a capacidade de interagir com tudo isso. Tudo que você sabe sobre si mesma não é você em essência, é apenas o cenário em que você está inserida. Você nasce sem saber o seu próprio nome, sem saber o nome da sua mãe, sem saber andar, mas você vai aprendendo tudo isso. Da mesma forma que você aprendeu sobre si mesma, sobre a sua realidade, sobre o seu potencial perante a vida, não é verdade, porque o seu potencial é ilimitado. Quando você prende a sua identidade, a narrativa que você cresceu ouvindo, você mesma limita o seu potencial, porque você começa a enxergar grades, barreiras mentais que não existem na sua realidade. É o medo de fazer, é o medo de dar certo, é o medo de avançar, é o medo, né, que paralisa muitas vezes a sua vida. Por isso que a religião traz a mensagem tão importante da fé, porque a fé é você acreditar, é você sentir como real, é você enxergar antes de ver com os olhos da matéria. Você é puramente energia. Tudo que te rodeia são frequências e você interage com esse campo de frequências de possibilidades através do que você emite. Esse vídeo te trouxe expansão de consciência. Se você gosta de vídeos como esse, já me segue por aqui, se inscreve no canal, deixa o seu curtir, coloca também aqui nos comentários para a gente conversar sobre esse assunto e me segue no meu Instagram, que é bruna.zay. Eu vejo você no próximo vídeo.